Os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam diretamente a nossa saúde, pois há uma conexão poderosa entre o corpo e a mente. Os místicos sugerem que a maioria das doenças começa e termina na mente, pois a criação é primeiro espiritual por meio da lei mental e depois física em sua manifestação. Visto que a mente é a causa e o que chamamos de matéria ou visível é o efeito, é possível nos curarmos somente pelo poder do pensamento. Existe uma crença de longa data de que a mente e o corpo são dois sistemas diferentes que não têm influência um sobre o outro. Porém, há uma conexão poderosa entre a nossa mente e o nosso corpo e, na verdade, nunca há um momento em que a mente não esteja influenciando o corpo e o corpo não esteja influenciando a mente. A maioria das doenças começa e termina na mente, e isso significa que é possível nos curarmos somente pelo poder do pensamento. De acordo com o biólogo Bruce Lipton, os nossos pensamentos e as nossas emoções afetam a nossa fisiologia e até mesmo a expressão dos nossos genes de forma positiva ou negativa, curativa ou destrutiva. O neurocientista Joe Dispenza afirma que cada pensamento produz uma substância química que é acompanhada por uma sensação no corpo e, em resposta a essa sensação corporal, o cérebro gera pensamentos que produzem mensageiros químicos correspondentes e começamos a pensar da maneira como estamos nos sentindo em um ciclo contínuo. Dispenza sugere que o que pensamos e a energia ou a intensidade desses pensamentos influencia diretamente a nossa saúde, as escolhas que fazemos e, em última análise, a nossa qualidade de vida. Assim, se você está sentindo sofrimento, culpa ou preocupação, porque essas são energias vibracionais mais baixas, com o tempo essas emoções regulam os genes, criando condições crônicas e, finalmente, se manifestando como doenças. Por outro lado, quando uma pessoa começa a sentir emoções elevadas, o seu sistema nervoso autônomo volta ao equilíbrio, harmonizando a secreção hormonal, as funções do sistema imunológico, níveis de açúcar no sangue, a secreção enzimática, a expressão genética e é então que a cura ocorre. Em seu estado essencial, o corpo é formado de energia e informação e não de matéria sólida. Nessa premissa, não é a matéria que emite um campo de energia, mas sim há um campo invisível de energia que cria o holograma da matéria, e então, quando mudamos o campo, mudamos a matéria. Essencialmente, quando você tem pensamentos felizes, inspiradores ou positivos, o seu cérebro produz substâncias químicas que o fazem sentir-se alegre, inspirado ou elevado. A partir dessas emoções elevadas, o nosso coração emana um campo coerente em uma determinada frequência que carrega informações e que tem um efeito profundo na realidade física. Por exemplo, quando uma pessoa muda a sua energia e começa a pensar sobre a saúde, esse pensamento pode ser transportado nessa frequência, e isso significa que o pensamento de saúde não pode ser transportado na frequência ou na emoção do sofrimento, porque essas são frequências diferentes, portanto, elas carregam um conjunto diferente de informações. Segundo o místico Ernest Holmes, o corpo é governado inteiramente pela consciência, ou seja, o pensamento governa todas as condições. Holmes afirma que tudo o que vemos é um efeito, e um efeito é algo que segue uma causa,
e isso significa que por trás de cada condição, seja do corpo ou do ambiente, houve algum pensamento consciente ou inconsciente que produziu essa condição, já que a criação é primeiro espiritual por meio da lei mental e depois física em sua manifestação. O nosso pensamento tem o poder de alcançar na forma das condições externas uma correspondência exata com as nossas convicções internas. Ao pensar, você coloca em movimento um poder que cria. A mente é a causa e o que chamamos de matéria ou visível é o efeito. Assim, como a água congela na forma em que é derramada, a mente se solidifica apenas nas formas que o nosso pensamento assume. Na Cabala, afirma-se que Deus se fez manifesto na esfera da mente, e isso significa que a mente encontra-se no coração das nossas vidas, da nossa saúde e do nosso bem-estar. O que pensamos põe energia em movimento para aquilo que experienciamos, particularmente em respeito à nossa saúde. O universo é um organismo vivo com plena consciência de si mesmo, e essa consciência é responsável pela forma e pelo propósito que toda a matéria assume. A realidade nada mais é do que energia moldada vinda da mente universal e manifestada de acordo com as nossas intenções, emoções e os nossos pensamentos. O corpo é um organismo fluido e potencializado por bilhões de anos de experiência inteligente, e essa inteligência é dedicada a supervisionar cada nanoinstante a mudança constante que ocorre em cada um de nós. O nosso corpo multidimensional obedece ao mesmo impulso criativo para manter a vida. Esse poder mantém o nosso coração batendo sem interrupção mais de 100.000 vezes por dia, sem que nunca paremos para pensar nisso. Isso soma mais de 40 milhões de batimentos cardíacos por ano, quase 3 bilhões de pulsações ao longo de uma vida de 70 a 80 anos. Essa inteligência sabe como manter a ordem entre todas as células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo, porque criou o corpo a partir de 2 células individuais e, assim, o poder que fez o corpo é o poder que o mantém e o cura. Nessa premissa, as doenças significam a perda do contato ou um distanciamento dessa conexão com essa ordem superior, porém, quando usamos essa inteligência e a direcionamos com os nossos pensamentos, ela sabe como curar os nossos corpos. Os nossos corpos, que chamamos de sólido, são compostos de órgãos que são compostos de tecidos, e estes por sua vez de células que são formadas por moléculas e estas de átomos, que por sua vez são formados por prótons e elétrons que são formados por quarks ou partículas quânticas. A matéria sólida é apenas energia na execução de um trabalho, devido à programação inteligente que a determina e a define. O místico Joseph Murphy sugere que este poder onipresente de cura da vida, que Jesus Cristo chamou de Pai, é a fonte da cura de todas as doenças físicas e mentais, bem como de todas as dores da vida emocional. De acordo com Murphy, o primeiro passo para a cura é livrar-se do medo dos sintomas diagnosticados ou suspeitos desde o primeiro momento. O segundo passo é perceber que um mau estado de saúde é o resultado de hábitos de pensamentos prejudiciais que, quando são abandonados, perdem a sua influência prejudicial. O terceiro e o último passo é glorificar e fortalecer o poder de cura maravilhoso de Deus dentro de você. As habilidades dessa inteligência inata, mente subconsciente ou natureza espiritual, são muito maiores do que qualquer pílula, terapia ou tratamento, e está apenas esperando a nossa permissão para agir voluntariamente. Esse poder está sempre à mão, pronto para ser falado e imediatamente pronto para transformar as palavras em expressão visível. Por isso, nosso pensamento deve ser mantido em um único ponto,
Devemos pensar sempre e apenas no que queremos e desta forma o Espírito atua através de nós. Os métodos de hoje para o pensamento positivo consistem na repetição regular de frases facilmente cativantes, chamadas de afirmações. As sugestões automáticas devem ser repetidas em voz alta e monotonamente por 15 minutos pela manhã e à noite, e aqui a paciência e a convicção firme são decisivas para o sucesso da autossugestão. É preciso acreditar que a cura é possível, se tornando um observador objetivo dos seus antigos pensamentos familiares, se recusando a permitir que qualquer coisa, exceto as suas intenções, ocupe a sua mente, vencendo as crenças limitantes, as dúvidas e os medos. A visualização estimula o cérebro a desenvolver novos circuitos neurais e muda a maneira como o cérebro e a mente funcionam. Como seres humanos, temos o privilégio de tornar os nossos pensamentos mais reais do que qualquer outra coisa, e quando o fazemos, o cérebro registra essas impressões nas dobras profundas dos seus tecidos, e dominar essa habilidade é o que nos permite começar a religar os nossos cérebros e a mudar as nossas vidas. Nunca abandone a imagem mental até que ela se manifeste e traga diariamente uma imagem clara do que é desejado e a imprima na mente como um fato consumado. Esta impressão em nossas próprias mentes, o pensamento do que desejamos realizar, fará com que as nossas próprias mentes imprimam o mesmo pensamento na mente universal. Diariamente, estaremos dando à mente criativa um conceito mais novo e maior para ser trabalhado na vida ao nosso redor. O psicólogo Robert Emmons postula que as pessoas que praticam a gratidão regularmente, por exemplo através de diários de gratidão, experimentam níveis mais elevados de emoções positivas como a alegria, o amor e o entusiasmo, se exercitam com mais regularidade, relatam menos sintomas de doença, sentem-se melhor com as suas vidas como um todo e são mais otimistas quanto ao futuro. Estamos lidando com o único poder que existe no universo e estamos nele, participando da sua natureza e das suas leis. Devemos crescer gradualmente em confiança no mundo invisível da atividade espiritual, e isso não é difícil se apenas lembrarmos que o Espírito faz as coisas a partir de si mesmo, simplesmente se tornando a coisa que faz, e como não há outro poder para se opor a ele, ele sempre funcionará. O Espírito nunca nos faltará se nunca deixarmos de acreditar em sua bondade e capacidade de resposta. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.